Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. É um texto que eu venho pregando insistentemente sobre ele, sempre fazendo o recorte de uma palavra específica ou de uma frase. Aos Romanos 8, a partir do versículo de número 31. Aos Romanos capítulo 8, verso de número 31. Começando pelo verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Podeis assentar. O tema da carta aos Romanos é a justificação pela fé. O povo romano foi um povo destacado pelo conhecimento, aperfeiçoamento do direito e das suas instituições. E Paulo, nesta carta endereçada aos crentes de Roma, conversa com eles a partir da linguagem jurídica que lhes era familiar, e fala do tema justificação diante de Deus. Justificação é um termo que se opõe à condenação, quando entendido como está no sentido judicial. Daí no verso 33 dizer-se: é Deus quem os justifica, aos escolhidos. E aí então ele contrasta no início do verso 34, quem é que condena? Quem condena aquele a quem Deus justifica? Note, justificar está em oposição a condenar. Justificar é o termo de absolvição. Num tribunal, ou se é justificado ou se é condenado. Perante o juiz, ou se é justificado, ou seja, absolvido, inocentado, ou se é condenado. É interessante que na nossa linguagem nós não falamos muito de justificado, mas nós falamos de inocentado. É a mesma coisa. Absolver alguém de acusação, inocentá-lo, é declará-lo inocente. Justificar é declará-lo justo. Portanto, dizer que as acusações não estão a valer contra ele. Note que no verso 33 começa falando: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem condena? Há aqui o papel do promotor e o do juiz. O promotor é aquele que acusa, mas quem pode acusar um crente, se Deus é quem o justifica? Que instância pode ser superior à de Deus para que a decisão de nos justificar seja revertida por uma condenação? A linguagem, notadamente, portanto, é de uma ambiência judicial. E o crente é justificado, é o tema da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, não por obras da lei. Não é que tenhamos atendido a lei, que poderia nos punir, fazendo todas as obras que ela exige, mas é que Deus graciosamente nos declarou justos sem que o merecêssemos. Mas Ele não o fez sem que a retribuição pelo pecado exigida pela lei fosse satisfeita. Ele não o fez, Ele não nos justificou por graça mediante a fé, retratando-se de sua lei,
promovendo a impunidade. Não, houve compensação moral pela nossa culpa, mas quem obteve essa compensação moral foi Jesus, que nos representou, que levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e no madeiro, abandonado pelo Pai, como disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estava levando nossa culpa. Ele recebeu a sentença que era para nós, morreu substitutivamente, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. No velho pacto, no Velho Testamento, havia ritos de sacrifícios de animais que não podiam ter defeito. Aqueles animais representavam Cristo. O fato de não terem defeito físico era para representar que Cristo seria uma vítima imaculada, pura. Mas o sacerdote impunha as mãos sobre o animal antes de sacrificá-lo. O sacerdote representava todo o povo, e ao impor as mãos sobre o animal era um gesto de transferência, como se estivesse transferindo os seus pecados e os do povo para o animal, que em seguida seria imolado. Aqueles sacrifícios não traziam o perdão efetivo de pecados, mas eles eram ilustrativos, figurativos, preparatórios. Deus ordenou aos judeus que fossem feitos para que a mente das pessoas pudesse entender a necessidade de satisfação pela culpa, que somente por Jesus haveria de ser feita. João Batista disse, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como quem diz, não é aquele cordeiro que é sacrificado que vai tirar o pecado, é este é que fará o sacrifício necessário para o perdão dos nossos pecados. Portanto, embora em relação a nós Deus esteja a agir com graça, Ele está agindo tendo sido a ordem moral compensada pelo sangue de Jesus. Houve um preço para a nossa redenção, sendo que não fomos nós que pagamos, foi Jesus. Houve custo para Ele para haver graça para nós. Ele morreu justo pelos injustos para levar-nos a Deus. Sua vida vivida até a cruz de retidão e obediência, Ele não a viveu para seu próprio benefício, mas para acreditá-la a nós, para que seus méritos, sua santidade, sua vida enquanto homem perfeita fosse considerada como se nós a tivéssemos vivido. Assim como na cruz Ele sofreu como se tivesse vivido a nossa vida com os seus pecados. Somos, portanto, justificados não por obras, mas mediante a fé. Mas é bom sempre salientar que a fé de que fala a Bíblia não é uma mera adesão intelectual à narrativa de fatos históricos sobre o que Jesus fez, ou uma exposição intelectual sobre quem Jesus é. Não é um assentimento da mente à doutrina ou a acontecimento meramente. A igreja romana assim compreende fé, por isso que a vê de maneira tão apequenada e julga que muitas outras coisas, como penitências, obras, purgatório, devem acontecer para a pessoa chegar à salvação. Fé para ela é mais uma relação com a igreja do que com Cristo. É a aceitação de dogmas que a igreja promulga e que a pessoa, através de sua razão natural, não os poderia entender. Então ela aceita esses dogmas por fé. Nós não negamos que haja necessidade de instrução sobre o que Jesus fez, sobre quem Ele foi, e que devemos abraçar o entendimento correto sobre Jesus e sua obra. É claro que é preciso que todas essas coisas sejam elucidadas em nossa mente, mas isso não é a fé. É preliminar para a fé, mas não é a fé de que fala a Bíblia. A fé salvadora é pessoal, é numa pessoa, é na pessoa de Jesus. Logo, ela é relacional, envolve uma relação entre a pessoa e Jesus. Esta fé é uma confiança em Cristo, que o chama, que o invoca,
daí a expressão: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É como alguém que está se afogando e grita ao outro por socorro. É como o filho que busca segurança em estar andando com o pai, que lhe segura a mão diante de qualquer coisa difícil, diante de qualquer coisa que o possa ameaçar. A fé salvadora é uma confiança pessoal na pessoa de Jesus. Ela é retratada nesses termos, quando Jesus fala da fé como um ir a Ele. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quem tem sede, venha a mim e beba. Note, ele não está dizendo para irmos a uma instituição, para fazermos algum tipo de penitência, para merecermos o céu pelas obras, mas ele está falando para que venhamos a Ele, para que nos acheguemos a Ele. A fé salvadora é a fé pessoal em Jesus. A Bíblia diz que pelas obras nenhuma carne será justificada diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos estamos endividados com Deus. Deus não tem balança para ver obras boas e más como nós imaginamos. Deus exige perfeição, integridade de obediência à sua lei. E a Escritura diz que se nós cumprirmos a lei em todos os pontos e fracassarmos em um, para Deus seremos culpados de termos a todos desobedecido, porque Deus não está pesando as nossas obras, Ele requer de nós obediência integral. Se nós transgredimos, somos pecadores. E até nas boas obras que nós fazemos, misturam-se orgulho, vaidade, interesses, que trazem imperfeição para elas. Pelas obras nenhuma carne será justificada diante de Deus. O homem é justificado no tribunal de Deus através da fé em Jesus. E aqui o apóstolo Paulo, através dessa série de perguntas que aparecem como um cântico de vitória para o crente trazer à boca, ele mostra em que se fundamenta a nossa esperança, a nossa certeza, a nossa convicção de salvação e redenção. Ele diz: que diremos nós a estas coisas, a tudo que ele nos mostra acerca do que Jesus Cristo fez por nós, da nossa salvação em Cristo, quando arrependidos dos pecados, contristados por tudo que nós fizemos, chegamos a Jesus de cabeça baixa e recebemos o dom do perdão gratuitamente. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus agora é por nós, se está ao nosso lado através de Cristo, porque aceitou o sacrifício de Cristo a nosso favor, se Deus é por nós, quem será contra nós? Note, Paulo não se agarra às obras que tenha feito. Eu estou seguro porque eu fiz isso, porque eu fui um apóstolo diligente, porque eu cumpri esta penitência, passei por estes ritos, pertenço a esta igreja. Não, sua segurança é de que Deus lhe é favorável através de Jesus Cristo. Ele diz então no verso 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Note como Paulo celebra a sua salvação, não fazendo alusão ao que fez, ao que construiu, ao que sofreu, aos ritos porque passou, mas ele está seguro, porque Deus, para obter a ele redenção, não poupou nem a seu próprio filho, mas o entregou para morrer por nós. E Paulo diz: se ele entregou Jesus para morrer por nós, e eu recebi Jesus, então com ele, com Jesus, eu terei todas as coisas. E ele continua no verso 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem é que condena? E agora vem uma coisa interessante, uma escada de coisas relacionadas a Jesus Cristo que nos trazem confiança. Em nenhum momento Paulo vai falar do que ele fez, de uma instituição eclesiástica que possa lhe garantir salvação, de penitências que tenha cumprido, de obras que tenha feito. Não. Ele vai falar do que Jesus fez como o objeto de sua confiança e segurança. E ele vai numa escada crescente. Ele diz: pois é Cristo quem morreu,
Foi o Filho de Deus que morreu por mim. Ou antes, quem ressuscitou, note, ou antes, quem ressuscitou, ele não só morreu por mim, ele ressuscitou em meu benefício, o qual está à direita de Deus. Aquele em quem eu confio não está mais no madeiro, está sentado no trono à direita de Deus. E também intercede por nós, está lá pedindo pelos crentes, rogando pelos crentes. Note a escada, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu, ele está à direita de Deus, ele intercede por nós. É como se ele dissesse, se na primeira instância ele morreu, você ainda ficar cambaleante, se lembre que ele ressuscitou. Se ainda ficar cambaleante, lembre-se que ele está à direita de Deus. Se ainda mancar, lembre-se, ele está intercedendo por nós. A nossa confiança é no que Jesus Cristo fez e em quem Ele é, para a nossa salvação. Não em algo que esteja em nós, mas naquilo que está nele. Não em algo que tenhamos feito, mas no que Ele fez e faz a nosso favor. Jesus é o nosso único e todo suficiente Salvador. Essa é a distinção da fé evangélica, é o nosso distintivo. Nós não cremos que Jesus seja assessorado por santos, ou mesmo por sua mãe. Nós não acreditamos que ele fez de uma instituição depositária de sua salvação para distribuí-la aos outros. Nós não cremos que ritos e cerimônias façam mecanicamente aquilo que só Jesus pessoalmente pode fazer. Nós não cremos que nossas obras sejam suficientes para agradar ao Deus Santo. Nós cremos que penitências não nos ajudarão, só Jesus, o Jesus que morreu por nós, que ressuscitou, que está à direita de Deus e que agora também intercede por nós. Note, ele não apenas fez coisas por nós, ele está fazendo por nós. Ele não só morreu no passado por nós, ele intercede por nós agora. Essa é a nossa segurança. Em relação à sua morte, importa não apenas que ele tenha morrido, mas que tenha sido ele que morreu. Por isso que o apóstolo diz, é Cristo quem morreu. Quem estava ali naquela cruz não era qualquer um, não era um pecador como nós, que jamais poderia morrer por nós, porque já merecia morrer pelo seu próprio pecado. Era o Filho de Deus encarnado. Enquanto o homem puro e justo que ele foi, ele poderia morrer no lugar dos injustos, representativamente. Sendo ele Filho de Deus, eterno, infinito, ele poderia fazer um sacrifício a nosso favor de valor eterno e infinito. E eu tenho lido várias vezes, e vou continuar lendo, passagens lá de Hebreus, que mostram a plenitude do sacrifício de Cristo, feito uma vez, de maneira satisfatória, suficiente, perfeita, e para garantir a nós tudo de que precisamos para a nossa salvação. Hebreus capítulo de número 10, diz assim a Bíblia Sagrada, versículo de número 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Não se poderia ter uma ênfase maior do que esta, irmãos. Não se poderia dizer com palavras mais fortes do que estas. Aqui diz que ele fez um único sacrifício. Aqui diz que esse único sacrifício é para sempre. E aqui diz que porque ele já fez esse sacrifício, ele agora está numa posição de quem terminou de trabalhar e está descansando. Ele está assentado à destra de Deus. Por isso é inconcebível para nós a ideia antibíblica do romanismo concernente ao sacrifício da missa. A ideia de que no altar o sacerdote católico, por suas palavras de consagração, faz aquela hóstia mudar-se no corpo de Cristo, o vinho do cálice transmutar-se no sangue de Cristo,
e ali separados corpo e sangue, Jesus está morrendo sob aquele altar, e o sacerdote está oferecendo novamente o sacrifício de Cristo a Deus. As palavras que eles utilizam para amenizar também não resolvem. Eles dizem que ali não é uma repetição, é uma renovação daquele mesmo sacrifício feito originalmente. Mas tudo aquilo que precisa ser renovado é porque perde a validade e caduca. Há contratos que são renovados, não se faz outro, mas se tem alguma providência para prorrogá-los. Mas é porque então eles estão chegando ao seu prazo de validade. Mas o sacrifício de Jesus não precisa nem de repetição, nem de renovação, nem de prorrogação, nem de atualização. Use a palavra que quiser, porque ele foi feito uma única vez para sempre. Jesus não está numa mesa de um sacerdote. Ao acreditar que ali há uma transubstanciação da hóstia em Jesus Cristo, acredita-se que Jesus está ali presente em corpo, alma e divindade, mas o texto aqui diz que ele está assentado à destra de Deus. Ele não está naquela mesa, ele está à destra de Deus. Quando Jesus instituiu a ceia, o fez como um memorial. Fazer isto em minha memória, ele disse. Quando ele a instituiu, estava presente. Aquele pão não poderia ser o seu corpo se o seu corpo estava lá. Quando partiu o pão, ele disse: este é o meu corpo partido por vós. Não poderia ser, de fato, literalmente, o seu corpo partido, porque ele nem tinha morrido na cruz. Se a igreja romana diz que a missa, enquanto Eucaristia, é uma prorrogação, renovação, atualização do sacrifício de Cristo, então tem que ela acontecer depois do sacrifício de Cristo. Mas quando Jesus instituiu a ceia, ele ainda não tinha morrido. Como poderia aquilo ali ter sido uma prorrogação, atualização, renovação, o que quer que seja? Na verdade, ele quis que fizéssemos aquilo em sua memória, em lembrança dele. Ele disse: isto é o meu corpo, como ele disse: eu sou o caminho, eu sou a videira, eu sou o pão que desceu do céu. Ilustrativamente, o sacrifício de Jesus foi de uma vez para sempre. O verso de número 14 diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A salvação que resulta de um único sacrifício de Jesus é uma salvação permanente, durável, eterna. Note, com uma só oblação, ele nos aperfeiçoou, ele fez uma obra acabada em nós. Ele nos garantiu justificação e perdão diante de Deus, em definitivo, para sempre. A ideia romana é que você precisa estar continuamente indo à missa para aquele sacrifício, para que você continue recebendo graça, para prosseguir, como se a salvação tivesse que estar toda hora sendo renovada. Mas aqui diz: com uma só oblação, ele aperfeiçoou para sempre. Não há como se possa dizer de outra forma o que está dito aqui. A Escritura diz, lá em Hebreus também, no capítulo de número 5, acerca de Jesus, versículo 9: e sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Note, sendo consumado. A tradução aqui, talvez que melhor explicaria o texto, embora consumado não esteja errado, seria aperfeiçoado. O verso 8 anterior diz: ainda que ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, aperfeiçoado, completado na sua obediência. Como diz a Bíblia, ele foi obediente até a morte, e morte de cruzes, e tendo consumado, completado, acabado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é um Salvador consumado, é um Salvador completo. Não apenas a Bíblia diz que o sacrifício dele é completo, aperfeiçoa para sempre os beneficiados. Não apenas a Bíblia diz que é o único sacrifício e para sempre, mas a Bíblia diz que ele é um perfeito Salvador lá na cruz.
Ele é causa, note, não de uma salvação efêmera, mas da eterna salvação para todos aqueles que agora lhe obedecem, porque o salvo, transformado pelo poder de Deus, é alguém que foi colocado por Deus na estrada da obediência. Então nós vemos aqui que o sacrifício de Jesus foi completo. Por isso Paulo diz, foi Ele quem morreu. Ele quem morreu por vocês. O sacrifício dele é seguro, é pagamento do preço de redenção. Mas ele prossegue, ou antes quem ressuscitou. Jesus ressuscitou dentre os mortos ainda a nosso favor. Porque ele ressuscitou para ir ao céu e entrar na presença do Pai levando o seu próprio sangue. Na verdade, todas estas coisas são condescendência de Deus para conosco. Nós somos tão desconfiados que nós perguntaríamos, ele morreu, mas será que Deus lá está sabendo? Obviamente Deus é onisciente, sabe todas as coisas, mas Deus quis tornar inequívoca a salvação que é por meio de Cristo. Então ele ressuscitou Jesus para ele como homem entrar no céu. O homem que nos representou na cruz, morrendo por nós, agora nos representa no céu para garantir que nós iremos para lá. E ele entrou no céu para apresentar a Deus o seu próprio sangue. Também para isso fomos preparados para entender no Velho Testamento, como falei eu antes, nos ritos da lei mosaica, no templo de Salomão, antes no tabernáculo, o sacerdote, como disse eu, impunha as mãos sobre o animal, o sacrificava e o apresentava a Deus na parte mais interior do templo, do tabernáculo, que era o Santo dos Santos. Jesus ressuscitou para ir ao céu, que é o verdadeiro santuário de Deus, e entrar lá levando por nós o seu próprio sangue. Lá em Hebreus, nós vamos encontrar também sobre isso novamente. Em Hebreus, no capítulo de número 9, a Bíblia diz assim no verso 7, mas no segundo véu, porque o tabernáculo dos judeus e o templo de Salomão tinham um primeiro véu e um segundo véu. A parte mais interior era depois do segundo véu, que era chamado Santo dos Santos, onde a glória de Deus se manifestava. Mas no segundo véu, só o sumo sacerdote entrava, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. O sumo sacerdote entrava neste Santo dos Santos, depois do segundo véu, uma vez por ano, e só ele podia entrar, mais ninguém. Só ele podia ir lá e oferecer o sacrifício pelo povo. O fazia uma vez por ano. Na verdade, aqui havia uma renovação, porque havia um calendário litúrgico, era uma vez por ano. Então é como se todo ano tivesse aquele mesmo sacrifício, com o mesmo significado. Aqui eu posso dizer que, embora fosse uma repetição, tinha um sentido de renovação, mas era uma renovação da esperança. Não era que o sacrifício era literalmente renovado, mas todo ano os judeus tinham uma oportunidade de se lembrar que viria o Salvador. Era uma renovação da esperança. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, note, não sem sangue. É interessante isso, porque a Bíblia vai dizer que o sacrifício de Jesus foi derramando o seu sangue. Ele entrou lá no céu levando o seu sangue. E mesmo no Velho Testamento, onde o sacrifício era de animais ilustrativos, o sacerdote não entrava na presença de Deus sem o sangue de um animal, não sem sangue. Preste atenção nisso. Segundo a Igreja Romana, na hora que institui-se a Eucaristia, na hora que se celebra a Eucaristia, renova-se, repete-se, atualiza-se, como queira, prorroga-se o sacrifício de Cristo. Mas ela diz que na missa, diferentemente de na cruz, o sacrifício é incruento, ou seja, sem sangue. Mas a Bíblia diz que nem no velho pacto foi sem sangue.
Nós vamos ver que aqui a ideia é de que não pode ser sem sangue. O sacrifício foi com sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Logo, aquele imaginário sacrifício com pão e vinho ali na mesa que o sacerdote diz fazer e diz que ser incruento porque não há sangue derramado, não condiz nem com o espírito da Bíblia. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Como aquele sacerdote da lei, ele era também um pecador. Quando ele levava o animal para oferecer a Deus em sacrifício, ele o fazia não só pelo povo, mas ele o fazia também por si, porque ele era também um pecador. A Bíblia vai dizer que com Jesus isso acaba, porque aquele que agora ofereceu por nós no céu o sacrifício feito na terra, aquele que levou o seu próprio sangue ao céu, que é Jesus, ele ofereceu o sacrifício por nós, mas não por si mesmo, porque ele é santo e puro. Na ideia romana de que na Eucaristia, a renovação do sacrifício de Cristo, o sacerdote católico estaria novamente ali oferecendo um sacrifício pelo povo e por si, estaria voltando aos dias do Velho Testamento, de um sacerdócio imperfeito, onde o que oferecia pelo povo e também por si. Mas aquele sacrifício da lei não era para garantir o perdão de pecados, era para manter acesa a esperança do Messias, era símbolo. Por isso que o verso 8 diz assim, do capítulo 9: dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, é um símbolo para o tempo presente. Portanto, aquele rito da lei era ilustrativo, preparatório. O verdadeiro sacrifício foi o que Jesus Cristo fez na cruz. E ele entrou no céu, no santuário celeste, com o seu próprio sangue. Versículo de número 12: nem por sangue de bodes e bezerros, como no rito da lei, mas por seu próprio sangue, ele entrou, note, uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não pode haver nada mais claro do que isso. Jesus não fica entrando no santuário várias vezes, ele entrou uma vez, só porque em uma vez ele obteve uma salvação eterna, que não precisa de prorrogação, renovação, atualização, porque ela é eterna. Entrou uma vez. Aqui no verso de número 24, diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Ele não entrou num santuário como este dos judeus, um templo de Salomão, feito por mãos humanas, que era figura do verdadeiro. O templo de Salomão, o tabernáculo dos judeus, era uma figura do tabernáculo verdadeiro, que era o céu. Diz aí, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós, perante a face de Deus. Nem para a si mesmo se oferecer muitas vezes, a negação completa de que o sacrifício dele possa ser repetido, renovado ou atualizado, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio, mas com sangue. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não há como se falar de maneira mais clara, repetitiva, insistente, do que essa que nós estamos vendo aqui, irmãos. Jesus ressuscitou. Foi ele que morreu, sacrifício perfeito. Foi ele que ressuscitou. Ele podia entrar lá no céu como um sacerdote que não tem pecado para oferecer por si mesmo. Ele foi lá para oferecer somente por nós.
Ele é chamado na carta aos Hebreus de o nosso precursor no céu. Ele entrou lá para garantir que nós vamos entrar. Ele disse: vou preparar-vos lugar. Ele entrou para que saibamos que chegou diante de Deus o sangue do sacrifício que Ele fez. Ele entrou. Aquele que morreu foi Cristo, mas também foi Ele que ressuscitou, foi Ele que ascendeu aos céus, como diz aqui o texto da Bíblia. E Ele está sentado à direita de Deus. Isso também, irmãos, é segurança para nós. Aquele que morreu por nós, que dedicou-se à nossa salvação, está à direita de Deus, está em posição preeminente. Nossa primeira segurança é essa: o preço foi pago. Se confiamos em Jesus, não nos sentimos endividados, o preço foi pago na cruz. A segunda base da nossa segurança é essa: aquele que morreu por nós e é o nosso Salvador é poderoso. Ele está à direita de Deus, Ele é poderoso. Nossa confiança não é em um rei aqui da terra, em um anjo, em um subalterno. Nossa confiança é naquele que está à direita de Deus, no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o texto lá diz: foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e que agora intercede por nós. Jesus está à direita de Deus, intercedendo pelos crentes, rogando pelos crentes. Confie, o preço foi pago lá na cruz. Confie, aquele que é o seu Salvador está numa posição de glória à direita de Deus. E confie, Ele está suplicando por você, crente. Ele está rogando pela sua vida. A Bíblia Sagrada diz que na época da lei de Moisés, o sacerdócio instituído era de uma família determinada, uma tribo determinada, mas que, embora aquele sacerdote ou aqueles sacerdotes daquela tribo fossem ilustração de Jesus Cristo, ainda tinha uma ilustração maior, porque Abraão, de quem veio a nação de Israel, e portanto esta tribo que Deus escolheu para ser sacerdotal, Abraão, lá no Gênesis, no começo de tudo, ele se dirigiu a um outro sacerdote que é mencionado uma vez na Bíblia e depois ninguém ouve mais falar. Este sacerdote chamava-se Melquisedeque. E Melquisedeque tinha uma peculiaridade: ele era sacerdote e rei. No período da lei mosaica, a família de Davi ficou com o trono, a tribo de Levi ficou com o sacerdócio. Porém, Melquisedeque era rei e sacerdote ao mesmo tempo, rei de Salém, do que veio a ser Jerusalém. Ele era rei e ele era sacerdote, como Jesus o é. Jesus está à direita de Deus, é rei, e Jesus está lá intercedendo por nós, ele é sacerdote. Em Hebreus 8:1 a Bíblia diz: o ponto principal de tudo, o resumo de tudo é este, que nós temos um sumo sacerdote tal que está sentado à destra de Deus. É como quem diz: nós temos um sumo sacerdote tal que ele também é rei. Ele também é rei. Jesus é sacerdote em trono. É sacerdote em trono, é rei e sacerdote. Aqui em Hebreus, no capítulo de número 7, nós vemos sobre isso. Veja aí no verso de número 1: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Note, Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Não é mencionado nenhum sucessor de Melquisedeque naquele tempo, mas o salmista, em um dos salmos do Velho Testamento, profetizou que viria um sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque.
Em Hebreus 7, a Bíblia diz assim no verso 14: visto ser manifesto que o Senhor procedeu de Judá, da tribo de Judá, que era de Davi, dos reis, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. O sacerdócio era da tribo de Levi, mas Jesus não é um continuador do sacerdócio da tribo de Levi ou da lei, ele é da ordem de Melquisedeque. Mas segue então o texto, verso 15: e muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, segundo a lei de Moisés, mas segundo o poder da vida incorruptível. Ou seja, o sacerdote segundo a lei do mandamento carnal era o sacerdote da tribo de Levi, do Velho Testamento, do tabernáculo, do santuário. Aquele sacerdócio ali era imperfeito, porque aqueles sacerdotes morriam e eram sucedidos por outros. Eles duravam pouco tempo e logo vinham outros. Mas Jesus agora tem a vida incorruptível. Ele que uma vez morreu, não morre mais. Jesus tem uma vida incorruptível. Se estivesse morrendo toda a missa, ele não teria uma vida incorruptível. Mas ele aparece a João no Apocalipse e diz: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu vivo pelo século dos séculos. Ele, portanto, é sacerdote perfeito, porque não terá sucessores, porque tem a vida incorruptível. E diz o verso 17: porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O Velho Testamento profetizou isto, que Jesus Cristo seria o sacerdote perpétuo, sem sucessores, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento que instituiu o sacerdote da tribo de Levi é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Eles ofereciam sacrifício de animais que não perdoavam efetivamente o pecado, só mantinham a esperança. Aqueles sacerdotes morriam, mas agora vem Jesus, que está ressurreto e vitorioso por toda a eternidade, que entrou não no santuário figurado, mas no próprio céu, que ofereceu lá o seu próprio sangue, não por si, porque não tinha pecado, mas por nós. Diz o verso 19: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Ou seja, a lei do Velho Testamento só renovava a esperança, mas não produzia salvação. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E diz aí a Bíblia do versículo 23: e na verdade aqueles que foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. No Velho Testamento existiam muitos sacerdotes, porque eles morriam. Mas no verso 28, falando de Jesus, diz: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, homens que morrem. Mas a palavra do juramento, que é o Evangelho, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus é o perfeito sacrifício. Jesus é o perfeito Salvador, completo. Só Ele. Ele não tem sucessores. E Ele é aquele que intercede por nós. Eu vos pergunto, se Maria intercedesse por nós, os santos intercedessem por nós, por que Paulo não disse naquela hora, para a segurança daqueles irmãos: Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e Ele, juntamente com os santos, juntamente com Maria, intercedem por nós? Por que Ele não disse? Se isso daria mais confiança às pessoas, porque é só Jesus que por nós intercede no céu. Só Jesus. No Velho Testamento tivemos homens ilustres de Deus, como Abraão, Moisés, Davi. Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, ancestral de Jesus Cristo. Abraão, o pai da fé, aquele a quem foi feita as promessas. Mas nós nunca lemos, nem no Velho nem no Novo Testamento, que judeus ou os apóstolos dirigiam orações a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Davi, a Samuel, aos profetas. Sempre dirigiam oração a Deus. Os do Velho Testamento oravam a Deus lembrando as promessas messiânicas. Era uma forma de eles orarem em nome de Jesus. Senhor, tu prometeste a Abraão que vai vir o Messias. E no Novo Testamento Jesus manda pedir em seu nome, porque a promessa já está cumprida. Tudo
que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. Ele é o mediador, Ele é o intercessor junto ao Pai. Agora vejam que curiosidade. A igreja romana diz: ora, aqui nós oramos uns pelos outros. Eu oro por você, você ora por mim. Os santos foram homens piedosos, mulheres piedosas, que oravam pelos outros. Será que eles, tendo ido ao céu, perderam o sentimento por aqueles que estão aqui e lá deixaram de orar? Não, eles continuam orando por nós como oravam aqui na terra. Esse argumento, irmãos, é sofismático, porque para a igreja romana somente intercedem junto a Deus aqueles que ela canonizou como santos. Ela não aceita que você saia orando a qualquer pessoa que seja da religião que tenha morrido, mas só aqueles que ela diz que a eles se pode orar. E aqui eu pergunto: nesta terra qualquer um pode orar pelo outro, por que no céu só teria uma elite para orar por nós? Veja como comparar o céu e a terra não dá certo nem para eles, porque lá eles acham que só essa elite intercede, mas aqui o crente mais simples, que ninguém sabe nem o nome dele, pede pelo outro crente. Mas a grande questão é: os que estão no céu não estão ocupando sua mente com o que está acontecendo aqui na terra. Primeiro, porque não sabem, não têm onisciência nem onipresença, estão lá e não aqui. Não sabem o que está acontecendo aqui, para que estejam rogando por aqueles que estão aqui. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente. Segundo, eles estão tão maravilhados com o céu que sua mente não lhes trará à memória qualquer aflição, nem aquelas aflições pelas quais eles passaram. Eles estão no céu sendo confortados, desejando que a justiça de Deus se estabeleça, mas estão confortados. Se alguém estivesse no céu preocupado com o que está acontecendo aqui na terra, então isso não seria um lugar de descanso, de conforto e de consolo. Nós confortamos, dizendo que aquele que vai para o céu vai descansar com Deus, vai estar com Deus. Mas se ele estivesse lá, ainda ocupado com as coisas daqui, então em que tinha mudado a passagem dele daqui para lá? Não teria céu nenhum, ele estaria ainda preocupado, afligindo-se. Mas veja uma coisa que nós lemos já, e eu vou reiterar para vocês. Nós vimos que o santuário terreno, o tabernáculo de Moisés, era uma figura, e que o verdadeiro tabernáculo é o céu. E a Bíblia diz, conforme lemos, que só o sumo sacerdote entrava no santuário para levar sacrifício e interceder pelo povo. Lá ele queimava incenso, que representa as nossas orações. Se só o sumo sacerdote entrava no santuário para interceder, só Jesus Cristo no céu intercede. Os outros sacerdotes podiam ficar ali antes do primeiro véu, mas além do segundo véu, só o sumo sacerdote entrava. Os crentes que morreram estão lá, mas só o sumo sacerdote entra para interceder, e o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz aqui em Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Quem comparece por nós perante a face de Deus é Jesus. Agora você pode entender, aqui na terra qualquer um pode se dirigir a Deus a favor do outro em oração, mas lá no céu somente um comparece diante de Deus a nosso favor, por nós, como intercessor, é Cristo. Só Jesus. Ele é o único sumo sacerdote, é o único intercessor. Agora veja em Hebreus 7 o que é dito no versículo de número 25.
Portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Que coisa gloriosa! Ele salva perfeitamente. Note, ele aperfeiçoa para sempre. Ele é perfeito para sempre como Salvador, e ele salva perfeitamente. Ele não salva pela metade, não, deixando o resto para os ajudantes. Não, ele salva perfeitamente, completamente. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Por isso Pedro disse em Atos 4,12: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ele pode também salvar perfeitamente. Quem ele salva? Os que por ele se chegam a Deus, os que vêm a Deus pela sua mediação, os que procuram a Deus através dele, não de outro, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivo no céu, ressuscitado, vivendo para sempre para interceder por nós. Isso quer dizer que a sua intercessão é contínua. Isso mostra, irmãos, que um crente nunca pode se perder, porque Jesus vai ser intercessor nosso para sempre. Para sempre. Nós podemos cair, mas ele vai interceder por nós. O Espírito Santo vai agir, Deus vai nos disciplinar e vai nos levantar outra vez. Nós perseveramos como crentes aqui na terra, porque ele persevera como nosso intercessor lá no céu. Ele disse a Pedro: tu vais me negar 3 vezes, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Em João 17, Jesus na terra faz uma oração, para que saibamos mais ou menos de que maneira ele está orando por nós lá. E ele diz: Pai, guarda-os em teu nome, como eu os guardei, preserva-os. Portanto, meus irmãos, ele intercede por nós, é a nossa segurança. Ele não esquece de nós, ele não desiste de nós, ele roga eternamente por nós. Para que precisamos de outro intercessor? Se por nós intercede o Filho de Deus, se ele que intercede por nós morreu por nós, ressuscitou por nós, está à destra de Deus. Quem precisa de outro intercessor? Se tem aquele que é o sumo sacerdote perfeito para sempre, se é aquele que fez o único sacrifício para sempre, se é aquele que assentou à destra de Deus, ele vive sempre para interceder por nós. Somos mantidos por sua intercessão. A Bíblia manda-nos que nos acheguemos a ele e não a outro. Lá em Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 14 em diante, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Esteja seguro do que você confessa como crente, porque você está guardado por um sumo sacerdote grande, poderoso, que entrou nos céus. Diz o verso 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém note a insistência no porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós só temos um sumo sacerdote e ele é puro e perfeito. Aí o verso 16 diz: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Quem é que está no trono, meus irmãos? Jesus. Por que é que o trono é da graça? Porque ele é o que morreu por nós, ele é o que intercede por nós, ele é o nosso sumo sacerdote. É um trono a favor de nós que ele tem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma vez eu vi num vídeo uma pregação daquele padre Paulo Ricardo, e ele dizia: os protestantes são orgulhosos, porque eles acham que podem ir diretamente a Jesus. Que atrevimento e ousadia, mais ou menos uma coisa desse tipo ele falava. Nós católicos é que somos humildes, nós não vamos a Jesus, nós vamos a um santo, a mãe dele, para que interceda. Isso não é humildade, irmãos, isso é falta de fé. Porque Jesus Cristo não está distante de nós, ele desceu a nós.
Ele é Emanuel, Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus entrou na casa de pecadores, comeu com eles. Foi repreendido pelos fariseus, que achavam que pecadores não tinham direito de se aproximar dele. Mas uma mulher pecadora caiu aos seus pés, chorando, lavando o seu cabelo com lágrimas, enxugando com os seus cabelos. Bartimeu gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo repreendia: cala a boca, mendigo, cala a boca. Mas Jesus parou, abriu caminho na multidão e foi até Bartimeu. Zaqueu era um pecador, subiu em cima de um galho de uma árvore para ver Jesus. Jesus olhou para ele e disse: importa que eu vá para a tua casa hoje. Entrou lá e o salvou. Se Jesus morreu por nós, irmãos, ressuscitou por nós, está à direita de Deus intercedendo por nós, eu tenho que ir a Ele. Fé é isso. Apesar de quem eu sou, um pecador, eu confio no que Ele fez por mim. Eu confio que Ele está a meu favor. Eu confio nele como meu Salvador. Por isso que o texto diz: cheguemos, pois, com confiança. Tenha fé, tenha confiança de que Ele é por você. E não manda eu chegar a Ele, irmãos, na antessala do trono, não. Manda eu chegar logo no trono. No Velho Testamento, teve uma hora que Esté foi comparecer perante o rei e alguém disse que era perigoso. Ela meditou que era perigoso, porque se ela entrasse em hora inoportuna e o rei se desagradasse, poderia acontecer coisa pior. E o crente não é chamado, irmãos, a perguntar ao secretário: vai lá e pergunta se ele quer me receber. Cheguemos com confiança ao trono da graça. Bata no trono, vá direto. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E lá em Hebreus, no capítulo de número 10, a partir do verso 19, diz: tendo, pois, ousadia. É para ter atrevimento mesmo, tendo ousadia, coragem, intrepidez, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne que Ele rasgou por nós na cruz, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vá com confiança, venha com confiança, porque Ele é misericordioso. Cheguemos com confiança, com ousadia. A porta está aberta. Jesus diz: quem tem sede, venha. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Reconheça o seu pecado, sua transgressão, e entregue hoje a sua vida a Jesus. Ele é o Salvador perfeito, morreu por você, ressuscitou, está à destra de Deus. Se você confiar nele como seu Salvador, ele será o seu sumo sacerdote e intercessor a seu favor junto ao Pai para sempre. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, seu único, perfeito, todo suficiente Salvador. Pedimos-te agora que teu Santo Espírito venha sobre nós, toque em corações e vidas, abra o entendimento, e que pessoas hoje aqui arrependidas de seus pecados venham a Cristo e lhe confiem a vida, entreguem a Ele o seu coração. Cheguem-se a Deus por meio de Cristo, para que sejam salvas nessa noite, pelo poder do Evangelho. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, eu pergunto se há alguém aqui neste lugar que diz: pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não compreendia profundamente tudo isso que Jesus fez por mim. Eu sinto meu pecado, minha ingratidão a Deus. Eu estou arrependido, arrependida. E eu quero nessa noite entregar minha vida a Jesus. Eu quero que Ele refaça a minha vida, mude o meu coração, perdoe os meus pecados. Eu quero saber que eu tenho lá no céu um advogado que defende a minha causa. Onde você estiver, se você quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite,
levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Talvez haja alguém aqui que esteja desviado, desviada. Conheço a palavra, pastor, estive numa igreja, mas eu estou longe. Eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero colocar minha vida diante dele. Onde você estiver nessa noite, levante sua mão. Jesus disse: o que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença do meu Pai. Jesus não morreu por você em segredo. Ele foi humilhado, zombado, exposto, escarnecido diante dos homens, porque você teria vergonha de publicamente dizer: eu preciso de Jesus. Jesus disse, aliás, Paulo disse: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, quer se reconciliar com Deus, como eu estou fazendo aqui, levante a sua mão e nós iremos orar hoje aqui pela tua vida. Volte para casa diferente. Não volte se lamentando de não ter tomado a decisão. Entrega teu coração a Cristo nessa noite. Se houver alguém, levante sua mão, vamos orar pela tua vida. Podeis assentar, irmãos, nesse momento.